Boa noite. Boa noite. Acho que foi o tempo, que deu tempo encerrado. Apareceu para você, chamei aí. Pronto, foi. Vê se você consegue entrar. Mas eu acho que foi o tempo agora, Carla. Não sei se porque a última live nós conseguimos fazer com 1h20. Essa, bem dizer, bateu certinho, 1 hora e desligou. Que é o tempo que era do Instagram, né? Dani, vê se você recebeu a solicitação aí. Não, você mandou a solicitação e eu aceitei. Vê se apareceu aí pra você. Deixa eu mandar pra ela aqui por outra forma. Manda de novo a solicitação, Dani, por favor. Pra ver se agora a gente consegue. Aceitei aqui. Foi. Foi. Mas eu acho que foi o tempo, porque apareceu aqui tempo encerrado, alguma coisa assim. Eu achei estranho, É, porque deve das ter sido. últimas vezes eu consegui fazer com 1h20. Essa bateu quase 1 hora certinho. Mas eu consegui já postar a live. Ela ficou salva, eu já direcionei. Você lembra onde você estava? A Mulher Sim, Samaritana. lembro, Vai, continue. lembro. E é sobre isso, um encontro que gerou uma transformação tamanha que gerou um transbordar. Então, esse exemplo, né, eu fiquei pensando qual foi o dia, qual foi o momento em que a chave virou. A gente costuma usar muito esse termo, né? Mas, assim, foi um processo de transformação que quanto mais você a gente está lá na igreja num processo, num projeto chamado Jornada Florescer, né? Em um tempo de cura e crescimento emocional e espiritual para mulheres. E a gente recentemente usou aquele texto que diz que ao cheiro das águas brotará, né? Então, assim, quanto mais perto, quanto mais próximo nós estamos, né, mais essa sede de transbordar, ela vem. Ela vem. Que é o exemplo da mulher samaritana propriamente, né? Ela teve um encontro com Jesus tão transformador ali, e aí Jesus começou a se revelar, e ela começa a falar de protocolos, tá? Você tá falando tudo isso para mim, mas e ele começa a apontar para Cristo, começa a apontar para a vida eterna, começa a trazer, aí chega uma hora que ela diz assim: "Agora eu entendi. Agora eu compreendi". Ela usa um termo que me chama muita atenção nesse texto. Eu tô com a minha Bíblia aqui, vou até olhar. Ela diz assim, ó: "Agora eu sei que tu és o Messias". Então, esse é o ponto onde o chamado acontece. No meu caso, esse é o ponto que o chamado aconteceu. É esse: agora eu sei quem ele é. Eu entendi quem ele é, sabe? E aí ele nem precisa pedir, nasce em nós uma sede de transbordar. Isso é Nasce em nós uma perfeito. sede de transbordar. Né? Então, um encontro que gera uma transformação e que leva a um transbordo. Né? Você precisa transbordar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu disse recentemente em uma das minhas lives o seguinte:
só eu sei o que ele fez por mim. Processo de ser encontrada por ele e processo de transformação. Só eu sei o que ele fez por mim. Mas aí eu continuei dizendo o seguinte: enquanto eu viver, todos saberão que ele é para mim. Dizendo que tá dando problema no áudio. Para mim Pede, aqui tá normal, o seu também. Carla, vocês estão por aí? Coloca aí, pra gente saber se é problema daqui. Eu estava escutando um chiadozinho também na hora que você estava falando. Mas é pouco, tá dando para ouvir normalmente. Coloca aí mais alguém, por favor, para dar esse feedback aí. Fala aí, Dani, para ver se vai continuar. Ainda tá com problema no áudio? Não, eu acho que agora tá melhor. Não tá mais fazendo barulhinho, não. Tava fazendo um barulho no fundo. Tá dizendo agora melhorou. Vai. Qualquer coisa vocês sinalizam, tá, gente? Que para mim aqui tá normal. Para mim também. Tava pouca coisa, mas pode continuar. Vamos lá. Então é isso, essa conclusão de que, né, um encontro que gera uma transformação e que leva a um transbordar. Aí eu estava comentando que recentemente eu falei em uma das minhas lives o seguinte: só eu sei o que ele fez por mim. Só eu sei o que Jesus fez por mim. Não só no sentido da salvação, não só todo esse processo de transformação. É aquela conversa pessoal e íntima que Jesus tem com a mulher samaritana e que não tinha outras pessoas ali. Era ela e Jesus. Era ele, Jesus. Então eu costumo dizer isso, só eu sei o que ele fez por mim. Mas o que ele fez em mim é tão poderoso, o que ele fez por mim, o que ele fez em mim, na minha casa, sabe? Na minha família, no meu casamento, testemunho que eu tenho do meu casamento, sabe? O que ele fez em mim, só eu sei, só eu sei. É um processo de intimidade, é um processo eu e Deus. Mas enquanto eu viver, todos vão saber o que ele é para mim. E é justamente a mulher samaritana nesse movimento, né? Ela teve um momento ali com Jesus e Jesus estabelece ali um processo com ela de cura e aquilo inflama tanto que ela sai para falar. Mas ela não sai para falar o que ele fez. Ela sai para falar dele. Ela sai para falar sobre ele. Ela sai para apontar para ele. Ela sai para dizer, olha, foi ele. Foi ele. Foi ele que gerou. Foi ele que fez nascer isso em mim. Né? É ele, é sobre ele. Então, eu faço questão de falar sobre isso, porque eu costumo dizer assim que eu tinha tudo para estar até hoje esperando esse envio. Eu tinha tudo para estar até hoje esperando esse eis que te digo, eis que te falo. Entende? Eu tinha tudo para estar esperando. E eu tinha tudo para estar esperando, talvez frustrada. Eu tinha tudo para estar esperando, talvez já sem ânimo, de em um momento ou outro pensar, será que Deus não tem nada comigo? Será que Deus não tem nada a fazer na minha vida? Será que isso é só para Paula? Poxa, eu tenho tanta sede, tenho tanta vontade, mas será que Deus, sabe? Será que Deus não quer me usar? Será que Deus não tem um plano, um projeto? Será que Deus não tem um propósito para minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Sabe, diante disso, eu posso concluir que o meu chamado é conhecê-lo. E a minha missão é transbordar. O meu chamado é conhecê-lo. E a minha missão é transbordar. O meu chamado não é para estar numa live falando para as pessoas. Essa é a missão, transbordar daquilo que eu encontrei. Eu encontrei ele. Então, o meu chamado é conhecê-lo. É permanecer na minha devoção ao Senhor, né? No meu devocional, a gente falou aqui de devocional. Permanecer nessa constância, conhecendo o Senhor, conhecendo através da sua palavra, na intimidade com Ele, sabe? Mantendo esse encontro. A Bíblia relata um encontro de Jesus com a mulher no poço, suficiente para mudar a história dela, mas é mantendo esse encontro com Jesus. Me encontrando com ele todo dia, me encontrando com ele todo dia, semeando esse encontro com ele, sendo intencional nesse encontro com ele todo dia.
né? E essa busca que você, desde o início você trouxe esse tópico, né, de buscar todos os dias. E Sim. como você também disse, porque quanto mais a gente se dispõe de forma intencional buscar a Cristo, mais ele se revela para a gente. E eu percebo as pessoas. Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim: Mas, Paula, eu admiro tanto porque você fala, traz alguns contextos da vida, você consegue pegar um versículo. Eu amo isso, sabe? Pegar lá o versículo ali na palavra, trazer para os dias atuais. E eu fiquei me perguntando sobre isso. Mas eu entendi. Por quê? Eu busco isso de forma intencional. Entende? Então, quando a gente precisa analisar se a gente não está conhecendo pouco, porque estamos buscando pouco. Queremos coisas extraordinárias na nossa vida se o nosso nível de entrega é pouco. Senhor, faz um milagre no meu casamento, faz um milagre nas minhas finanças, faz um milagre no meu chamado, faz um milagre aqui. Mas a sua intimidade, onde que ela está? Ela permanece como no dia a dia, diariamente? Porque se a gente busca pouco, pouco nós vamos ter, né? Agora, quando você tenha de forma intencional buscar conhecer a palavra, você vê que o transbordo ele é natural, mesmo que não seja numa live, mesmo que não seja no digital, mas é natural quando você está conversando com as pessoas no seu dia a dia. Você consegue falar sobre isso de uma forma natural. E isso é muito interessante, porque, assim, nesse processo, Dani, parece que eu estou sempre fazendo pouco, sabe, para Deus. Eu falo assim, eu quero mais. Quando eu comecei a ler voltei a ler alguns livros, e é interessante que quando a gente lê os livros pela segunda vez, eles vêm de uma outra forma, né? Até a Bíblia mesmo, né? As revelações. Eu falei, não, eu quero conhecer mais disso aqui, eu quero entender mais disso aqui. Quando eu li agora esse livro do Espírito Santo pela segunda vez, eu falei assim, eu quero viver isso aqui. Eu não sei como que ele viveu, não. O grau de intimidade, mas eu quero viver. Me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu quero sentir mesmo, conforme está escrito aqui. Eu quero poder vivenciar. E outra coisa que você disse sobre essa questão do conhecer também a Cristo, né? Do conhecer o chamado, quando a gente entende para que nós fomos chamadas, a gente não fica buscando querer ocupar lugar de ninguém, né? Eu não fico querendo ser Dani, eu não fico querendo ser a comparação, conforme você disse, eu não fico querendo ser ninguém, eu sei o meu local de influência, conforme você sabe, o seu transbordar, nos seus devocionais. Se precisar mudar as estações ali, Deus vai te trazer esse direcionamento, Dani, vamos para um próximo passo. E é lindo quando a gente começa a escutar isso de Deus. Foi claro quando eu fiz as lives, que eu falei, Senhor, eu quero mais, tá muito pouco. Só live não, quero fazer outras coisas. E aquele senso assim de leveza, Dani, 2 semanas. Dentro de mim, sabe? 2 semanas. Foca nas 2 semanas. E eu não, porque eu quero fazer, porque eu sou muito acelerada, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E lidar com isso, com essa vontade carnal, exige da gente esse conhecimento com Cristo. Porque a gente para entender e ouvir mesmo o Espírito Santo. Paula, para. 2 semanas, foca aqui. A minha carne está gritando para fazer outras coisas. Sim. A minha carne está querendo estudar outras coisas. Mas o Espírito não diz, foca nas 2 semanas. Então, ter esse entrosamento com o Espírito Santo, essa busca, foi algo que me trouxe muito resultado. E até para compartilhar, que eu falei nas outras lives, sobre você, né, sobre a conversa que nós tivemos, porque em abril, quando eu vi que ano passado, no início do ano, Deus foi claro quando me direcionou o meu chamado, colocou a Amanda e a Nina, as duas participaram da live, para testificar aquilo que ele já havia colocado no meu coração sobre o que eu deveria fazer, e mesmo assim eu ficava acreditando que faltava alguma coisa. Aí no momento que eu passei de esgotamento mental, que o meu pensamento era que eu ia morrer todos os dias, e eu senti Deus falando comigo que era guerras espirituais, porque a gente sabe que quando a gente toma a decisão de se posicionar, a gente enfrenta, né, essas ciladas, essas questões das guerras espirituais. E fiz o treinamento, o grupo de desafio, tive resultados e eu fiquei, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Aí entrei novamente para o afiliado, depois eu fui para a Maquinaton, depois no início do ano eu falei, eu vou abrir uma empresa de marketing digital, de tráfego pago, eu te falei tudo isso, né? Mas é bom até trazer isso aqui para as outras pessoas. Falei assim, aí eu pensei, agora vai. Porque eu estou fazendo exatamente, pensando, as coisas parecidas com a minha empresa. Eu fui bem sucedida lá, eu vou ser aqui, porque, poxa, uma empresa de marketing, todo mundo precisa de tráfego pago, né? Todo mundo precisa do Google, qualquer empresa precisa do Google Meu Negócio. Eu pensando. E Dani foi muito claro
Aí fui investir em cursos, comecei a estudar, me dedicar naquilo ali, varrendo a casa, foi assim, claro, o Espírito Santo. Eu tô querendo te levar para a Terra Prometida e você tá com saudade do Egito? Eu falei, isso não é normal, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. Tô ficando doida. Depois, não sei se foi no mesmo dia ou se foram assim, alguns dias após, eu fazendo uma arte no Canva e veio aquilo dentro do meu coração. É isso que você quer para sua vida? E eu sou apaixonada mesmo por estudar neurociência com a teologia, de entender esses mecanismos do cérebro, sabe? Porque a gente sabe os padrões limitantes que a vida, as experiências, né, os problemas emocionais causam na nossa mente. E muitos desses comportamentos, nada mais, nada menos do que setas malignas para que a gente venha viver rotuladas por esses padrões da matéria, pelos padrões do mundo. E acabamos ouvindo muito mais as vozes do mundo do que a voz de Cristo. Então, quando eu vi aquilo, fechei o computador. Aqui eu estava, acho que era exatamente aqui, fechei o computador. E entrei naquela crise existencial, mais uma vez. Falei, não pode, eu preciso de dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que sair dessa situação. Eu falei, preciso falar com alguém e procurei você. E você, foi até Dani, gente, para as pessoas que estão aqui, que acompanharam desde o início, foi ela que me deu um atendimento ali de quase 3 horas para trazer alguns pontos, né, de conexões da sua história. E no meio da nossa conversa, até após esse encontro, você trouxe a passagem de Jesus ali no deserto, né? E quando você trouxe aquilo, Dani, de Jesus no deserto, Satanás apresentando pedras para Jesus, porque ele estava numa necessidade humana, que era a fome, né? Uma necessidade fisiológica nossa. E quando você trouxe aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu estava deitada aqui na cama e falei, meu Deus, eu fui enganada esse tempo inteiro. Eu estou buscando provisão, e quando Jesus respondeu, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu falei, eu tenho uma promessa desde 2019 no meu coração. Eu busquei estudar tudo que eu poderia, incansavelmente. E Satanás com pedra. Aqui, ó, isso aqui é a resposta que você precisa para pagar sua conta. Isso aqui é a resposta que você precisa para botar comida na sua casa. Isso aqui vai te trazer dessa situação difícil que você está passando, enquanto eu tinha uma palavra. E eu deixei aquela distração tomar conta de mim. Eu falei, Senhor, eu não me posiciono mais na internet. Se eu vivi todos esses anos apenas com esse dinheiro, vai ser esse dinheiro que eu vou viver até o dia que o Senhor me sinalizar que eu preciso me posicionar. Mas a partir de hoje, o posicionamento tem que vir de ti. Na verdade, eu já sabia, né, Dani? Já estava tudo dentro de mim, eu só não queria aceitar. Só não queria viver. Com medo, insegurança. Eu não sou capaz, quem sou eu para falar disso? Eu não sou pastora, eu não sou neurocientista, eu não sou psicóloga, como que eu vou trazer todos esses assuntos misturados? Eu não posso, eu não vou conseguir. A comparação, o medo, as inseguranças, mas é tudo mediante as experiências de vida. Então, quando aquilo foi uma chave para mim, aquilo foi uma chave que eu falei, eu vivi todos esses anos sendo enganada pelo Trocando e ali eu falei para Deus, pão. exatamente, trocando pedra por pão. É a minha provisão, e na verdade não era. O que é a minha provisão para atender as minhas necessidades, que nós sabemos que nós precisamos sim do dinheiro, mas o que eu preciso fazer não é pegar uma oportunidade que a vida está me oferecendo, mas sim esperar naquela promessa. Quando eu paro para analisar, eu falei, Deus está sendo tão bom comigo, Deus está sendo bom porque, graças a Deus, o meu ex-marido, mas paga ainda o financiamento da minha casa, é ex-marido, mas dá a pensão às crianças, é ex-marido, mas ajuda as crianças no que for necessário. Então, quando eu olhei para aquela história, eu falei assim, não é uma pessoa, uma coisa que eu tenho que ir para a rua de qualquer jeito, sabe? Não estou dizendo que é fácil, o dinheiro é contado ali, ó, certinho. Mas é algo que Deus me deu essa oportunidade para quê? Para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me alinhar. Então, são histórias diferentes. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas eu entendi que eu tinha, mesmo parando de gastar dinheiro com qualquer coisa, deixando de comprar roupa para comprar livros, deixando de fazer unha para fazer cursos. Eu precisei renunciar a muitas coisas, mas Deus cuidou de mim naquele momento para que eu pudesse me dedicar à palavra. E Satanás colocando coisas na minha cabeça. Não, porque isso você vai ajudar mulheres, porque isso você vai ajudar as mulheres a serem afiliadas e elas vão conseguir sair daquela situação. Enquanto eu tinha a palavra. Enquanto eu tinha a palavra.
Então, eu fiz aquele processo de jejum ali de 3 dias e Deus se apresentou para mim de forma extraordinária ali na madrugada. De trazer revelações que eu falei assim, não pode. Às vezes, a gente se sente tão pequena, né, diante de coisas que Deus fala com a gente, que eu falo, meu Deus, que experiência linda que eu tive após obedecer, ficar Amém. quieta mais um pouco, Amém. ficar no meu secreto, querer entender de fato, não entender, porque eu já sabia o que ele queria. Eu só tinha medo de confiar em Deus. A gente tem esse problema de orfandade, né? Eu, particularmente, não tive pai presente, a mãe também nunca, assim, teve os problemas, não foi muito presente, fui criada pela minha avó. Então, como que eu vou confiar em Deus? Deus vai prover o que, gente? Se eu não tive um pai que provia ali da minha casa, me dava as coisas, passei sempre dificuldades, como que eu vou confiar em Deus? E eu sempre fui sincera, Senhor, eu não confio não, mas eu nunca parei. Diante de tudo que eu falava para Deus, eu ia buscar o conhecimento. Falei assim, eu não confio, mas eu sei que eu tenho que confiar, então eu preciso buscar o conhecimento. E ali eu ficava dias, madrugadas, para entender aquilo que Deus queria fazer da minha vida. Então, esse momento de secreto, esse momento de obediência, esse momento que eu conversei com você e você trouxe várias assim, palavras me apontando também, de certa forma, o destino. O momento que eu parei e pensei, eu preciso ficar quieta aqui para alinhar a minha mente, foi o momento que eu mais senti Deus. Quando eu entrei nesse nível de obediência. Paulo, você precisa confiar em mim. Você precisa confiar em mim. Com Deus, às vezes, não fazer nada também é agir. Foi isso que eu fiz. E eu percebi que diante de tudo que eu já tinha vivenciado, que eu precisei me curar, eu precisava me curar disso, de confiar em Deus. Porque é muito fácil a gente falar, eu confio, mas se a gente parar para analisar, esse medo de se posicionar, de certa forma, é uma insegurança que a gente tem em confiar em Deus. Eu falei, eu preciso confiar. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, de poder entrar nesse nível de obediência, de ficar no meu secreto e aguardar. Ele falar assim, começa. Porque teve horas que eu falei, eu posso começar? Porque eu comecei a ter várias ideias, eu vou começar. E eu senti aquilo, não, espera mais um pouco. Fica aí quietinha. E eu ali, estudando. Descanse estudando ali. Mas foi no momento certo. E o que eu tenho vivido de abrir, no caso que eu voltei a me posicionar, foi em julho, de julho para cá, foi algo, como eu te disse, que eu não tenho nem como explicar o mover que Deus está fazendo, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. Porque eu resolvi obedecer, eu resolvi fazer com aquilo que eu tenho em mãos. Porque quantas vezes você também trouxe esse tópico, né? Que a gente quer fazer coisas, eu pensava, eu preciso de um celular novo, eu fui lá e comprei um iPhone. Eu preciso de um notebook, depois eu fui lá e comprei um notebook. Eu preciso daquela mentoria, fui lá e fiz a mentoria. Eu preciso daquele livro, fui lá e comprei o livro. Agora eu preciso de um tripé, fui lá e comprei. Ah, eu preciso ter umas blusas melhores para aparecer. Quantas vezes, né? É verdade. A gente dá essas Beijo, Ju. E Deus quer apenas a nossa entrega na obediência e fazer com aquilo que a gente tem nas mãos. Então, hoje meu notebook quebrou, eu não tenho mais a tela do notebook, não tem nem 3 anos de uso. As 2 televisões que eu usava como tela, bem dizer, queimaram, a tela está verde, totalmente verde, mas mesmo assim eu estou fazendo. O meu iPhone caiu, quebrou, tanto que eu não estou fazendo com ele as lives, estou fazendo com o telefone da minha filha, porque ele começa a esquentar e desliga. Eu entendi o seguinte, se eu não honrar a semente que está nas minhas mãos, mesmo com todas as limitações, telefônicas, sem computador, sem isso, sem aquilo, sem uma blusa nova, apesar que essa aqui é novinha, eu comprei tem um mês, consegui comprar. Mas se eu não me colocasse em usar essa semente que Deus colocou nas minhas mãos, como que eu vou conseguir multiplicar? Deus vai honrar, Dani? Deus vai honrar? Sobre Deus isso. vai honrar. E hoje eu estava pensando, tem até um versículo que eu não lembro muito bem dele, mas Deus me trouxe a memória para eu fazer um vídeo sobre isso. Porque teve um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim, Paula, não tem fulana? Eu falei assim, sim. Você viu que ela está fazendo os vídeos? Eu falei, sim.
ela não tem vergonha, não, daqueles vídeos, aquela casa tão simples. Aí eu falei algumas coisas para aquela pessoa, que eu não lembro muito bem, mas depois eu fiquei pensando que é até um assunto que eu vou trazer aqui. Com aquele pouco que aquela mulher tem, fazendo aquele serviço dela, que eu não vou entrar em detalhe, que ainda a gente percebia que ela ainda não estava perfeita naquilo, mas ela estava ali se dispondo a ensinar, mesmo com aquela casa que talvez é simples para alguém, ela se dispôs a fazer. Um vídeo daquela mulher viralizou. A mulher foi parar em 24 mil seguidores. Com um vídeo. Com um vídeo. Meu Deus. E o que que isso nos mostra? O pouco que ela tinha nas mãos, ela foi útil com aquilo que ela tinha nas mãos, se Sim. aperfeiçoando cada dia, conforme você falou. Comecei o meu devocional na insegurança, no medo, Deus foi se apresentando conforme eu estou fazendo. Então, quando eu entendi que é secreto, é obediência, é confiar e usar aquilo que está nas mãos, mesmo se a gente olha a semente e fala, essa semente está meio estranha, né? Essa semente está meio esquisita, mas vamos lá, vamos plantar, vamos cuidar, vamos regar, e a gente começa a enxergar o extraordinário de É Deus. verdade, com certeza. E Sem foi isso que dúvida. aconteceu. É isso que está acontecendo. Quando eu deixei de lado tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que eu acho que é bonito, para fazer com o que eu tenho nas minhas mãos. É sobre E as isso. coisas começaram. E a gente insiste, né? A gente insiste, né, em querer fazer do nosso jeito. Até que chega uma hora que não tem como. A gente tem que se render à voz de Deus, aquilo que Ele está falando, mas a gente não quer, talvez, né? Ou não consegue ouvir, identificar. E aí Deus vem e sempre trazendo à tona o que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem. Quando eu olho para minha vida, eu vejo que eu não tenho muita coisa não, mas uma coisa eu tenho, que é disposição para transbordar. Disposição para transbordar. Disposição para transbordar. E aí, disso que a gente acha que é pouco, né? Ah, diante dessa pergunta que você tem, podia falar tanta coisa. Ai, Deus, você falar bem. Eu sou uma pessoa, né, que não, disposição para transbordar, sabe? Comprometimento mesmo em, em, em viver de verdade, em ser de verdade. Você falou de digital, hoje em dia é tanta gente que só parece, né? Só parece ser, só parece que tem constância, só parece que realmente quer compromisso com Deus, só parece que realmente quer viver um novo tempo com Deus, só parece que realmente, só parece, mas nem tudo que parece é, né? Essa coisa genuína de uma decisão em Deus, como foi a atitude dessa mulher, como foi a sua postura, como foi a minha experiência, de certa forma, também. Isso faz a gente experimentar de um novo tempo, né? Essa etapa do chamado, ela é solitária. É a gente e Deus, e não tem nem como a gente trazer pessoas para esse tempo, porque é a gente e Deus, é um processo da gente com Deus. Mas chega um tempo, né, onde a gente semeia obediência, semeia confiança, semeia descansar em Deus muitas vezes, como eu falei aqui, né? Com Deus descansar também é agir. Então, a gente vai semeando isso e a gente chega nesse tempo onde a gente enxerga que, sabe, valeu a pena ter confiado, valeu a pena ter se lançado, porque hoje eu tenho mais clareza daquilo que Deus tem para mim, do que Ele quer para mim nesse tempo, né? E do que tudo isso que Ele tem feito na minha vida tem apontado nesse tempo. O testemunho que isso tem gerado na minha vida, né? E na vida de pessoas também. Amém. É exatamente isso. Dani, vamos Sim. finalizar. Eu queria muito uma coisa que eu admiro, mais uma coisa que eu admiro em você, que eu falei, vamos fechar esse momento com chave de ouro, gente. Foi assim impressionante todos esses dias e algo que eu admiro muito também na sua entrega, além desse transbordo do conhecimento, é as suas orações. Eu Amém. acho as suas orações também intencionais. E nós sabemos que viver um chamado é algo difícil, não é fácil, né? Cada uma que está aqui, elas vão ter experiências Sim. diferenciadas. Você teve a sua, eu tive a minha, mas o centro é Cristo, né? E obedecer à voz dele. Então eu percebo que as mulheres, elas têm muitas limitações para poder
para poder exercer o chamado, para poder viver essa experiência com Deus. E eu queria que você fizesse uma oração pautada nisso, nessa clareza da mente, nessa clareza de obedecer o chamado, nessa clareza de deixar de ouvir as vozes do mundo, se concentrar na voz de Cristo. Só que antes, eu queria que você desse assim, uma dica rápida do que você acha fundamental para que elas possam ativar esse chamado. Aí depois você finaliza com a oração. Manifestar o chamado, assim, propriamente? De querer entender. Umas já tem dentro dela a palavra ali, né, clara, mas não consegue. E outras não sabe, estão perdidas. Aí você escolhe algum tópico aí que você acredita que possa intensificar para que elas possam gravar isso para, no decorrer da semana, elas começarem a fazer. Sim. É difícil responder de imediato, mas não dá também para a gente fugir do óbvio, sabe? Do arroz com feijão, né? Que é o conhecimento dele, conhecê-lo. Às vezes a clareza que falta está na falta de investir em conhecê-lo. Porque quando a gente conhece, quando ele se revela a nós, seja através da palavra, seja através das experiências, quando Cristo se revela, na verdade, ele revela duas coisas. Primeiro, ele revela quem ele é. Segundo, ele revela quem nós somos. E dá até para encaixar a terceira coisa aqui. Ele revela também, e aí entra o chamado, quem nós podemos ser, quem nós podemos nos tornar quando estamos nele. Então, o conhecimento do Senhor, vou dizer de novo, através da palavra, através das experiências, através de aplicar a palavra, né? Isso que gera experiência na nossa vida, aplicar a palavra, de estar nele, de estar na palavra, de ser intencional nisso, de não abrir mão, sabe? Teve um tempo da minha vida onde eu precisei ajustar os meus horários, eu estava fazendo os meus devocionais um pouco depois do almoço, sabe? E, gente, parece bobagem, e pode ser que tenha aquelas que acreditam ser bobagem, mas eu me senti incomodada com isso, porque eu falei, gente, as primícias do meu dia precisam ser para ele. Eu preciso começar o meu dia entregando para ele. E eu não tô falando de live devocional, eu não tô falando de série devocional, eu tô falando da minha devoção. No planejamento da minha semana, no planejamento do meu dia, tem lá série devocional e tem lá minha devoção. Mas, Dani, isso que você disse não é bobeira, não, da gente, é a mesma coisa de manhã e à noite? Claro que é bom você fazer em qualquer instante. Mas, dentro da neurociência, eles dizem que quando nós estamos dormindo, nós estamos produzindo novas células. E essas células, elas são neurogêneses. Então, quando você acorda, todos os dias, você tem novas células. Para que isso, Paula? Para você destruir os pensamentos. Então, são células novas que a gente recebe. Aí, agora, se a gente está ali, na parte... Aqui tem até um versículo que fala, as misericórdias do Senhor são reveladas na manhã. Não, as misericórdias do Senhor... se renovam a cada manhã. Se renovam a cada manhã. Essa neurocientista, ela traz esse contexto da neurogênese com esse versículo. Porque quando nós acordamos, nós temos novas células, novas, sem informações nenhumas. Nenhuma informação tem ali. Para quê? Para que você possa construir novos pensamentos. Então, se nós estamos ali naquele momento devocional, se alinhando com a palavra, com a verdade, tem um outro estudo que fala que durante 5 minutos, se eu não me engano, quando você acorda, são os primeiros segundos que podem definir, 5 minutos, definir o seu dia. Então, se você acorda alimentando o seu espírito, porque se nós somos seres espirituais, por qual razão nós estamos acordando e alimentando primeiramente a alma, a matéria, e não o espírito? Então, você vê que novas células são construídas enquanto estamos dormindo para destruir. Na verdade, nós podemos destruir se a gente se alimentar com pensamentos positivos. Ou nós podemos fortalecer com os pensamentos já existentes. Então, quando a gente faz a prática do devocional na parte da manhã, memorizando esse versículo e trazendo aquilo para a nossa realidade, por exemplo, para substituir um pensamento tóxico, você vê que o seu dia já muda, porque você já está trazendo novos pensamentos na sua estrutura cerebral que vão te alimentar de acordo com o que o cérebro precisa funcionar.
Porque o cérebro foi criado para o amor. O cérebro foi criado para pensamentos positivos. Então, se a gente alimenta com pensamentos disfuncionais, a gente acaba atrofiando. Entende? Sim. Então você Ó, vê a importância. o bom de ter amiga estudada, sabe? É isso, é porque ela dá base científica para as suas teses. É isso, é sobre isso, tá, gente? Dica, ó, dica plus, dica extra, tá? Mas Amizades não é maravilhoso? estratégicas, tá? O Ah, não bom é é isso, maravilhoso vocês a gente sentiram o entender nível, né, isso? gente? Eu aqui falando aqui o arroz com feijão e ela veio com base científica, olha isso. Mas é sobre isso, é sobre essas referências. Ah, alguém botou alguma coisa aí. Mas é sobre isso mesmo. Então, quando a gente começa a entender o mecanismo do cérebro, com a teologia, a gente fica fascinada. Porque a gente tem o poder de mudar, de exercitar o nosso cérebro e fazer com que ele funcione de acordo com o que ele foi criado. Porque ele não foi criado para que a gente viva da forma que nós estamos vivendo, rotuladas, inseguras, com medo disso, medo daquilo, não. Isso aí, é aí que acontecem os adoecimentos, né? Sim. Então, é muito Literalmente faz importante fazer dar diferença. seguimento. Faz Fazer diferença, o faz diferença. devocional na parte da Faz. manhã. Isso é bom por causa Como a disso. Mari colocou aí, ó. Aprendi que o maná a gente recolhe cedo. Com a intensidade do sol, ele derrete. É para aplicarmos na nossa vida. Depois do horário, o maná não é mais o mesmo. Isso é forte, isso é forte, isso é forte. Então, respondendo para a gente fechar, respondendo aqui, né? O conhecimento de Deus, a intimidade com Ele, mas eu quero agregar a isso você chamou de dica, né? Uma dica que é o comprometimento, sabe? Não é só sobre eu tomar uma decisão de sair daqui e dizer, olha, a partir de amanhã eu vou todos os dias ter um momento de intimidade com Deus, eu vou buscar conhecer o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou orar. Se comprometa. Além do comprometimento que você está fazendo com Deus, obviamente, né, gente? Não precisa nem dizer, mas se comprometa com pessoas. Pega uma amiga, chama uma amiga. Ó, vamos entrar num propósito juntas? Vamos fazer isso acontecer? Vamos fazer, vamos crescer? Vamos crescer? Vamos buscar algo novo em Deus? Vamos orar juntas? Sabe? E aí crie estratégia, seja intencional, para que você acabe não se sabotando. Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse propósito juntas, mas ó, logo após do momento de oração, de intimidade que você tiver com Deus, você coloca uma palavra para mim? Se a gente não puder fazer uma chamada de vídeo, você coloca uma palavra no WhatsApp para mim, você semeia algo na minha vida, de algo que Deus te entregou, algo que você experimentou com o Senhor no momento de intimidade. Então, conheça o Senhor, seja intencional nisso, sabe? Seja intencional. Não é no horário que dá. Programe isso. Seja intencional. Saiba hoje qual o horário amanhã que você vai dedicar. E preferencialmente de manhã, gente, porque a Paulinha explicou muito bem aí, né? A base científica, mas aquilo que eu tenho constatado todo dia, a diferença que é você fazer pela manhã, primeira coisa, sabe? Então, ó, conheça o Senhor, seja intencional nisso, tem um horário, tem um local para fazer, já deixa tudo já no esquema e esteja comprometida. Não só com Deus, mas com pessoas. Tá? Isso vai sustentar você no dia que você fala, ai, hoje eu tô cansada, hoje eu acho que eu não vou, hoje eu acho que não vai dar. É esse comprometimento que me fez entender que as lives que eu faço todos os dias, em primeiro lugar, são para mim. Porque o dia que eu não tiver mais o compromisso de falar, gente, amanhã a gente se vê às 9, você pode ter certeza que vai acontecer de tudo e eu não vou conseguir fazer devocional às 9. Então, o comprometimento, ele também tem o seu lugar aí nesse processo. Isso aí. Perfeito, Dani, perfeito. Muito obrigada pela sua presença, obrigada a todas vocês que acompanharam, né, essa série de lives. Eu fico muito feliz porque não foi somente sobre Paula, mas pelo transbordo de vocês também na minha vida, cada entendimento, direcionamento, e sobre essa entrega nossa no servir, né? Servir pessoas, não é sobre somente a gente. O fato de estarmos aqui é porque nós tomamos a decisão de obedecer a Deus em servir pessoas, ser útil, fazer aquilo que Ele confiou para a gente, em nossas mãos. E para finalizar, eu queria que já acabou, teremos mais.
Eu tô pegando jeito ainda, sabe? Tô perdendo um pouco da vergonha, mas vamos ter mais live. Ninguém diz, Tô me Paula, ninguém adaptando. diz. Ah, tá. Minha amiga falou isso pra mim, Paula, parece que você já faz live há muito tempo. Ah, tá bom. Até que eu tô tentando, né? Mas não tô solta ainda não. Tô ainda um pouco tensa, mas faz parte, né? O importante é, como você disse, transbordar com o que a gente pode. E para finalizar, eu gostaria que você fizesse essa oração intencional mesmo para que essas mulheres pudessem ativar o chamado de Deus, seja a forma que for. Seja uma visão clara, uma visão aberta, uma madrugada, seja conforme foi o seu caso, ali de forma diferenciada, não importa. Mas que elas possam ser sensíveis para ouvir o Espírito Santo e colocar para fora, trazer a luz desse raiar de Deus, né? Trazer essa palavra escondida. Porque, se eu não me engano, é Isaías que fala que Deus já colocou uma palavra escondida dentro de todas nós, desde a eternidade. Então, antes dos meus pais nascerem, eu já tinha uma palavra sobre a minha vida para exercer aqui na Terra. Então, que essa palavra venha a ser colocada para fora. E queria muito que você fizesse essa oração. Amém. Pode ser? Sim, Vamos lá? Pai, nós queremos primeiro te agradecer por esse tempo de qualidade, esse investimento que nós estamos fazendo nas nossas vidas, no teu reino. Um tempo, com certeza, que o quanto que a gente aprendeu com as experiências e com essa troca aqui, isso tem, com certeza, acrescentado no nosso crescimento em ti. Mas eu quero, como a Paula falou, né, ser intencional. A gente pedir nessa hora por cada decisão que agora está sendo tomada diante de ti. E eu quero dizer algo aqui, Senhor. Não importa se é mais uma vez que eu tomo essa decisão. Não importa quantas vezes eu tomo a mesma decisão diante da realidade de que Cristo é sempre, sempre será a melhor decisão que eu possa tomar. Diante da decisão por Cristo Jesus, entender que eu estou tomando essa decisão mais uma vez, nunca será o problema. Então, Senhor, aqui não haja nessa hora um sentimento de acusação, ou um sentimento de, ai, mas eu já tentei e não deu certo, eu já tentei e não foi. Não, Senhor, que haja uma decisão genuína e verdadeira, de uma certeza que será uma experiência nova, que será um tempo novo, que será um algo novo, um fluir novo na tua presença, Senhor. Porque como foi dito aqui, eu creio plenamente no meu coração e eu creio pela minha própria experiência que o que nos traz clareza a respeito do chamado e da missão é o te conhecer, é estar contigo. Ah, Senhor, eu quero orar para que as tuas filhas que estão aqui, para que os teus filhos que estão aqui, Senhor, que tenham essa clareza em ti a respeito do chamado e missão, mas que a gente saia daqui consciente de que não existe chamado, não existe missão, ou não tem porquê, ou não tem para que chamado e missão sem estarmos em ti, sem estarmos na fonte, sem bebermos da fonte, Senhor. Não é terceirizar, não, é beber na fonte, é estar bem junto, é estar bem perto, é sobre onde nós estamos firmando as nossas raízes, Senhor. Que possamos firmar nossas raízes bem junto da fonte, porque ali é crescimento, ali a gente floresce, ali a gente cresce, e que essa realidade que nós estamos declarando aqui, porque já é uma realidade no mundo espiritual, que essa realidade, Senhor, seja na vida de toda aquela, seja na vida de todo aquele que nessa noite crê. Crê porque deseja, crê porque ainda crê que esse Deus é o mesmo. Esse Deus que encontrou essa mulher no poço, esse Deus que encontrou com a mulher samaritana no poço, transformou a vida dela e a impulsionou a transbordar, é o mesmo que me encontrou, é o mesmo que encontrou a Paula e é o mesmo que nessa noite marcou o encontro com mulheres aqui. É o mesmo que nessa noite marcou um encontro para reforçar. Eu ainda quero investir na sua vida. Eu ainda desejo investir em você. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho projetos, mas me dá espaço para eu me revelar. Me dá espaço no seu coração para eu me revelar. Me dá espaço no seu coração para que eu faça de novo. Me dá espaço no seu coração para que você me conheça, para que então as coisas clareiam, para que
então você tenha consciência, para que então você tenha o conhecimento, para que então você tenha clareza a respeito da direção, a respeito da palavra de missão, a respeito do propósito, a respeito do chamado. É isso que o Espírito de Deus está bradando no meio de nós. E eu creio e declaro que mulheres estão se levantando, mulheres estão se posicionando, mulheres estão decidindo novamente, mas decidindo hoje da maneira certa, confiando em Ti, depositando em Ti a confiança e entendendo que o meu chamado não deve ser comparado com o outro, mas o meu chamado está no conhecer ao Senhor. O meu chamado está no conhecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu te agradeço já pelos testemunhos que virão desse tempo aqui, semeando em Ti e na Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós assim oramos no poderoso nome de Jesus e declaramos amém. Assim seja. Amém. 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 Paula, eu queria só falar algo antes aqui da gente encerrar. Eu queria dizer se tem uma mulher aqui, se tem alguém aqui que ainda diz, é porque você não pode sair dessa live com essa mentalidade. Se tem alguém aqui nessa live que diz eu ainda não sei qual é o meu chamado. Eu quero ser boca de Deus para sua vida e dizer para você que o teu chamado está em conhecer ao Senhor. Esquece. Mesmo que por enquanto, pregar, cantar, ir para a África fazer missões, seja lá o que for. Saia daqui convicta de que eu tô sendo canal de Deus para sua vida nessa hora. Não tô vindo, não é meu. É dele, é sobre ele, é sobre um novo tempo que ele decretou sobre a sua vida. Mas para viver esse novo tempo, você precisa sair daqui sabendo que o teu chamado é para conhecê-lo. Esse é o teu chamado. E quanto mais você conhecer, mais perto você estará de então entender, dentro desse chamado, qual é a sua missão. Amém? Para onde ele vai te enviar, de que forma ele vai te enviar, mas o seu chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E é conhecer ao Senhor. Amém, Paulinha? Amém. Amém. É sobre isso. É sobre isso. Sobre o nosso secreto, né? Sobre a gente, da nossa prática ali devocional com Deus, buscando essa intimidade. Porque o chamado é exatamente isso. É uma consequência da intimidade que eu tenho com Deus. E Ele vai se revelar. Não no tempo que a gente quer, né? No tempo que Ele deseja. E uma das coisas que eu tenho falado muito nas lives é sobre isso. Que Deus tem chamado também muitas mulheres para se posicionar primeiramente em suas casas. Mulheres que vão precisar dar valor primeiramente em sua família. Mulheres que vão precisar sentar à mesa com seus filhos. Que vão precisar fazer uma comida com amor, não por obrigação. Entender o significado de uma casa, entender o significado de uma preparação, de uma refeição. Porque não adianta querer viver chamado fora se o chamado principal é Deus. Mas o segundo é a nossa casa. Tem como fazer uma segunda parte dessa live? Porque você tocou num ponto aí. Não dá para você. Não dá para você levantar essa bola e a gente. Não dá. Foi isso que Deus ministrou comigo ano passado. Forte. Ano passado foi isso que ele ministrou comigo. Então é sobre isso. Não adianta querer ter um chamado fora se o primeiro chamado é na vertical. A gente com Deus. É o primeiro propósito da humanidade. Segundo, eu com a minha casa. Terceiro, você vai ser influência onde você tiver, que sei que ele vai te mostrar. Mas primeiro é dentro de casa. E Deus, Dani, me disse isso claramente. Paulo, eu tenho colocado visões de negócios no coração de muitas mulheres. Mas eu tenho chamado elas primeiramente para suas casas. Para sentar à mesa. Para sentar à mesa. Para honrar os seus. Daí, porque a gente vê que é nesse momento que a gente é lapidada, que a gente é confrontada. Quantas mulheres não querem ficar em casa? Tudo bem, isso aí é decisão de cada uma. Mas é nesse momento que a gente vai ter um ajuste. Ajuste emocional e ajuste espiritual. Então, não queira viver chamado fora se o seu chamado na terra, que é a sua casa, a sua família, não está sendo feito da forma que tem que ser feito. Então, não vai ter chamado. Enquanto não se lapidar isso. Né? E isso é muito forte. Porque eu passei... Quando Deus me trouxe essa revelação, ele falou... Aí eu senti assim, isso é você. Há 12 anos atrás. Eu sempre gostei de cuidar de casa, cuidar de família, mas sábado e domingo. Eu queria era trabalhar, ter meu dinheiro, minha independência.
E quando eu parei, entendi que eu fui essa mulher, que precisei ser lapidada, fortalecida. Deus foi me moldando. Quantas vezes ele me quebrou, depois me moldava de novo. Daqui a pouco, quando eu pensava que eu estava pronta para ir, ele vinha e me quebrava de novo, porque eu não estava ajustada. Então, foi aquele processo ali. Hoje eu paro para analisar, são 13 anos dentro da minha casa, sendo lapidada, fortalecida, restaurada, posicionada, para que eu pudesse ser influência quando eu estivesse, bem dizer, não digo preparada 100%, mas eu tivesse mais apta a colocar para fora aquilo que ele construiu no meu secreto. Então, esse é o segredo também do chamado. Ser primeiramente dentro de casa, né? Deus. Então, depois a gente fala sobre isso. Gente, não dá. Ui. É forte, é forte. É forte. E na live com a Fabiana eu falei sobre isso, depois ela mandou mensagem e falou, Paula, você tocou num ponto que as mulheres que estavam naquela live ali, minhas convidadas, elas precisavam ouvir isso. Mas Deus ministrou no meu coração, me fez refletir que essa era a Paula, e quando eu vejo mulheres passando por essa crise dentro de casa, que Deus está chamando mulheres, e eu paro para pensar e vejo, Deus me lapidou para eu poder ser esse canal de influência para elas, para mostrar que esse é o processo, para conduzi-las naquilo que Deus me direcionou a fazer, e hoje eu vejo o grau de instruções que eu consigo passar, sabe, Dani? Esses desertos que eu passei, hoje são instruções para outras pessoas. Mas é sobre isso. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração a todas vocês. E vamos finalizar essa série. Depois a gente cria outras. Tá bom? Um beijo, Dani. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Foi lindo demais. Amém. Amém. Gente, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo.